eu mandaria o representante do Brasil, que é embaixador. Ora, vocês estão mandando para a posse de um ditador farsante, fraudador, inclusive que mata seus adversários na prisão, naturalmente corrupto, que fez um êxodo da população venezuelana, fazendo com que a terceira economia da América do Sul fosse reduzida a sua expressão quase nenhuma. É evidente que nós estamos reconhecendo. O presidente Lula manda uma embaixadora para a posse de um ditador, para a posse de um farsante. E diz que não reconhece, é claro que está reconhecendo. Essa é uma característica que me preocupa muito na presidência do Brasil. Ele demonstra simpatia a esse outro genocida que é o Putin, que mata seus adversários, isso escandalosamente. Ele não se preocupa com a opinião da imprensa mundial. Porque estamos no BRICS, precisamos. É favorável à China, às ditaduras da China. Lembre-se daquele que foi um massacre na Praça da Paz, na China, daqueles que queriam protestar por uma democracia. É favorável ao Irã, que evidentemente é uma ditadura. Os senhores veem que é o financiador dos terroristas de Hezbollah e Hamas. Não pretende estar unido aos governos democráticos do Ocidente, mas ao chamado Sul Global, dirigido e controlado e administrado pela China, que é uma ditadura de esquerda. É evidente que nós estamos fazendo, em nível de política internacional, uma opção extremamente ruim, porque não é o que o povo brasileiro pensa. O povo brasileiro pensa que o Maduro é um ditador, é um farsante, é um assassino, que matou seus adversários na prisão, que prendeu injustamente os seus opositores e que nunca exibiu as atas, porque se exibisse ele teria perdido com menos de 1/3 dos votos do povo venezuelano. Por que a nossa embaixadora tem que estar presente, avalizando, concordando, demonstrando que aceita um ditador, que, aliás, todos os ditadores que eu citei são amigos do presidente Lula. E o próprio Maduro veio aqui, abraçou o Lula, foi recebido com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Então, me parece que nós estamos fazendo a opção que não é a opção do povo brasileiro. É interessante como uma das características da esquerda no mundo inteiro é que ela tende sempre a ditadura. Por quê? Porque a esquerda pensa que só há uma verdade, que é a verdade dela. E quem pensa em contrário não é democrático. Democrático é aquele que pensa rigorosamente igual à esquerda. Quem pensa em contrário ou é ditadura, e quando, na verdade, a democracia se faz com debate, com oposição, com diálogo, como fazem os países ocidentais, como nós temos em todas as democracias parlamentaristas. Por isso que eu sou parlamentarista. Das 20 mais tranquilas democracias do mundo, as mais estáveis democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos é presidencialista. O que vale dizer, porque no parlamentarismo o debate, o diálogo é o que acontece. O que não acontece na esquerda, que tem um pensamento único, é democrático quem pensar rigorosamente, quem não pensar ou merece a prisão ou ser assassinado, como na maior parte dos países dominados por ditaduras da esquerda. E, infelizmente, nós estamos fazendo uma opção que não é a opção do Brasil. O Brasil é constituído de um povo alegre, que hoje tem preocupação até de fazer piadas. Qualquer piada que o brasileiro sempre fez, sempre foi a característica maior do brasileiro, pode levar à prisão. Se for contra uma autoridade, antigamente se fazia piadas com a autoridade sem que ninguém se sentisse ofendido. Hoje, se fizer uma piada com a autoridade, pode ser para a prisão. Então, o que me parece fundamental, e os senhores percebem no meu Instagram, que eu sempre não coloco o presidente Lula como um adversário, eu coloco o presidente Lula como presidente do Brasil. E as minhas manifestações são no sentido de que ele pudesse refletir que ele não é presidente do PT, ele é presidente do Brasil, que a maioria do Brasil
é conservadora, como demonstrou nas eleições municipais, em que o PT, de 5.571 municípios do Brasil, conseguiu 252. Menos de 5% dos municípios do partido do presidente. Então, como é presidente do Brasil, sempre eu falo o presidente do Brasil, não o presidente do PT, o líder do PT, e que deveria realmente pensar a ida de um embaixador brasileiro, de uma embaixadora brasileira. A posse é avalizar, é ser avalista de um governo farsante, aquele que fraudou escandalosamente, que prendeu opositores por terem se oposto à fraude e que o Brasil, com sua presença, está concordando. A Argentina não está mandando, Estados Unidos não está mandando. Por quê? Porque são países democráticos. Como é que vão participar de uma fraude? O Brasil está presente, está participando de uma fraude contra todo um povo, contra o povo da Venezuela. Não é aquele que está na fraude como ditador que representa a Venezuela. Nós temos que pensar no povo da Venezuela, que sofre perseguições. Uma parte já saiu da Venezuela. Vice González, quando chegou na Argentina, estavam as ruas cheias de venezuelanos, que estavam lá exilados, porque não podiam ficar, porque corriam o risco de ser presos pelo ditador Maduro. Então, me parece que, se o presidente Lula não raciocinar que ele é presidente do Brasil, não presidente de um partido de esquerda que teve uma pífia performance nas eleições municipais de 2024, nós continuaremos sendo os párias em relação a todos os países democráticos, como muitos veem quando vão à Europa, quando eu falo inclusive com professores de direito europeus. Nós temos uma triste performance, uma triste imagem perante os professores universitários da Europa, porque infelizmente se percebe que, se ainda não somos uma ditadura, nós corremos o risco de, apoiado por ditadores, unindo a ditadores e ao mesmo tempo com uma liberdade de expressão cada vez mais reduzida nesse país, caminharmos para algo que ninguém no Brasil deseja. Todos nós desejamos a ampla democracia. É mais um ponto para a reflexão do presidente. Sei que ele não presta atenção no que um modesto advogado de província, como sou eu, digo, mas eu acho que, se muitos brasileiros disserem a mesma coisa, talvez ele venha a pensar, talvez ele venha a refletir. Mas nós estamos fazendo uma péssima imagem. Nós estamos desfigurando a imagem do Brasil a mandarmos uma embaixadora à posse de um ditador sangrento, farsante, que persegue os seus opositores, que perdeu escandalosamente a eleição e que, pelas forças militares, hoje corrompidas na Venezuela, hoje vai tomar posse, com o aval do governo brasileiro, que mandará a sua embaixadora estar presente. Isso me entristece muito, porque a presença dela é a desfiguração da imagem brasileira perante todas as nações democráticas do mundo.